Paz de Deus, irmãos, graça e paz. Também eu gostaria nesta tarde de dar um alerta a todos os irmãos, tanto das denominações de uma forma geral, como da igreja a qual eu pertencia, que nós devemos estar alertas nesses tempos, porque estamos vivendo realmente os dias em que se cumpre Apocalipse. Está se cumprindo nos nossos olhos, diante de nós, e muitos não estão entendendo. Muitos não estão percebendo que o inimigo das nossas almas, ele tem, irmãos, já planeado um projeto contra a Igreja de Cristo, que somos cada um de nós, não falando de denominação. Ele primeiro, irmãos, o anticristo, ele tem que ter o controle tanto da geopolítica, ele tem que ter o controle das religiões, porque quando ele controla a religião, ele também controla a massa, o povão. Quando ele controla os governos, ele consegue controlar a economia. E nesse sentido, para que ele se manifeste, é necessário que ele crie um caos e que depois ele mesmo resolva o caos que ele mesmo criou, para que o povo seja enganado. E muitos pensam, irmãos, que ele vem, vai mudar os dogmas, as doutrinas das igrejas. Não é necessário isso. Isso para ele é insignificante. Ele quer estar com o domínio nas suas mãos. Quer dizer, você estando debaixo do domínio dele, já é o suficiente. Então, quando uma denominação ela se torna uma federação, ou quando uma denominação se envolve muito com política também, ela está sujeita, eu não estou dizendo que possa acontecer isso, mas isso é uma opinião que eu tenho e creio que seja assim, porque ela está sujeita a quê? Sabe o que ela está sujeita, irmãos? A estar debaixo de um sistema. Porque, lógico que se existe um sistema, esse sistema, ele tende a controlar as coisas, a qual estão debaixo dele. Assim como tudo hoje, na política, nas religiões humanas que nós vemos aí, é porque a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva na sua necessidade. Na maioria das denominações, na maioria delas, eu não vou aqui generalizar, porque eu não conheço todas, as que eu conheço, eu posso contar no dedo algumas que não estão envolvidas com federações, com políticas, mesmo que esta aparentemente contrarie que está fazendo aquilo. Porque é lógico, se você perguntar por uma liderança, ele não vai te dizer. Porque existem denominações que têm reuniões secretas e dizem que não fazem parte de nenhuma organização secreta, sendo que a própria instituição ela tem nela um tipo de um ocultismo. Porque quando você trata alguma coisa que que o povo, os irmãos não podem saber, ora, vamos meditar uma coisa. O Senhor Jesus disse assim, aquilo que for dito dentro de uma casa fechada, para os irmãos entender, vai ser apregoado em cima do telhado. Então não há necessidade, se são coisas de Deus, se vai tratar assuntos que fazem bem para a alma, por que esconder? Qual é o problema? Agora, é claro, quando há um assunto de uma família,
não vai expor a família, mas aí já é diferente, aí é uma causa, não seria nem o correto falar causa, porque quem resolve causas são advogados, são juízes, nós não, a não ser que você seja um advogado ou um juiz, não. Deus não te constituiu isso. Você apenas é um obreiro, um servo de Deus, que trabalha para o bem, e não para o seu próprio bem, mas para o bem daqueles que te ouvem. Quer deixar bem claro. E nesse assunto, nesse aspecto, se você não está fazendo assim, você não é um obreiro do Senhor. Se você está trabalhando, pensando na sua própria popularidade, desculpa, irmão, que eu estou com o aparelho aqui. O que acontece? Você está fazendo um trabalho para si mesmo, usando do público como plateia apenas para que você seja a cereja do bolo. E não é assim. As coisas de Deus não são assim. Nós temos que ter em nós, irmãos, o conhecimento que a glória e a honra pertencem só a Deus. Então, quando uma igreja começa a tomar esses caminhos, ela está se apostatando. Muitos pensam que aquele que sai de uma denominação está se apostatando. E muitas das vezes não é a pessoa que está saindo que está se apostatando, é a denominação que está se afastando dos reais preceitos da palavra de Deus. Negando que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já tem que ver, irmão, por aí. Certo, irmãos? Entende? Você já tem que ver por aí. A denominação, quando ela nega que a Bíblia é a palavra de Deus, quando ela fala que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, já fica algo a desejar. Por aí você já vai observando. Por que há 100, 150 anos atrás, há muitos anos atrás, sempre foi falado que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei mais de 100 anos, porque tem denominações que têm 100 anos, tem outras que têm mais. Não é? Então, como eu não estou me referindo a uma só, eu quero falar aqui de todas aquelas que estão se procedendo desta forma. Já existem federações de igrejas e existe também o sigilo para que essas denominações não sejam comprometidas perante o público, a irmandade, os irmãos, vamos dizer assim, os irmãos e irmãs que ali estão, porque muitos podem não achar que isso seja conveniente. Aí vem com uma desculpa que isso é só porque é administrativo, sendo que há cláusulas que apontam que há sim uma influência espiritual. Mesmo porque o anticristo, ele criou essa plataforma para dominar. Então, por isso que tem a nova religião, eu posso dizer assim que a religião de Babilônia, ela não precisa mexer em doutrinas, em dogmas, ela só precisa que a sua denominação esteja debaixo da soberania dela. Quer dizer, chega um momento que você vai obedecer todas as leis que ela determinar. Porque você está debaixo de uma ordem, porque você assinou um documento. Esse documento, a partir do momento que você assina, você compromete. Isso também na política. Se você fala que a sua denominação é apolítica, você ensina isso, e de repente você vê que a sua denominação está se envolvendo com política, afinal, por que não são chamados essas pessoas que dão púlpitos? Tem denominações que não ligam para isso, mas aquelas que ligam, que têm ensinamento, que falam que não pode, e depois o próprio líder vai lá e é homenageado diante de políticos. É claro que, mas ele não está na política, não está na política, mas ele serviu de como se fosse uma atração para que o povo daquela denominação votasse naquela pessoa que o convidou, ou não seria assim? Faça você mesmo o seu questionamento.
Ah, você está falando mal. Eu não estou falando mal, estou falando uma realidade. Por que mudou? Por que está mudando? Não é uma denominação só, não. Tem muitas denominações, tem muitos que já não estão mais preocupados com a salvação da alma. Muitos se preocupam com construções, com posições. Você não vê a pessoa chegar num púlpito de uma igreja e pedir ajuda para o Senhor. Eu vi um irmão esses dias que estava na frente de um povo, e ele pediu ajuda para o povo, pediu ajuda para o ministério, porque precisava muito deles junto e tal. Mas eu não vi ele falar, que Deus vou pedir ao Senhor Jesus Cristo que esteja comigo no meu compromisso, naquilo. Não vi. Não vou dizer onde foi, se foi aqui, se foi no Brasil. Isso aí não interessa. Eu não vou falar fontes, porque eu não quero falar mal. Eu estou só alertando. Se alertar para você for falar mal, julgue do jeito que você quiser, ok? Agora, veja bem, uma denominação a qual eu pertencia. Veja o ensinamento. Votar é livre Ó, e é secreto. ó, Querendo votar, vai, cumpra o dever como cidadão tá de correto. levar o seu voto ao candidato que o irmão bem escolher. E não precisa ou avisar em quem o irmão votará, ou em quem votou. Fica entre o irmão e até a tua família, ou até a tua esposa, ou com algum filho. Mas não publique e nem pegue também esses papeizinhos que eles dão para distribuir para a nossa Irmandade. Porque enquanto nós estamos, irmãos, sem falar em partido político, nós estamos todos unidos. Mas a hora que começa a apoiar um candidato ou um partido, já vem a desunião entre nós. E agora, irmãos? Tudo isso que esse irmão falou, ninguém pode me processar por isso, nada, porque eu não mostrei a imagem do irmão. Ele é uma pessoa pública, ele está falando, o que ele está falando aqui está certo. Eu não estou dizendo que está errado. Pelo contrário, estou dizendo que está certo. Nós não podemos, nós mesmos, vamos esquecer a igreja e religião, ou crença, como você achar melhor. Se nós começamos a discutir política, às vezes há confronto. Tinha uma pessoa de uma denominação que vinha mandando mensagem para mim a respeito de política. Eu mandava mensagem para ele, por favor, quer mandar mensagem para mim? Manda um versículo da Bíblia, manda algum testemunho, alguma coisa para mim me alegrar. Mas não fale de política porque eu não gosto. Para mim, isso não interessa. Para mim, eu quero que aquele candidato que seja o candidato que vai beneficiar o povo, esse, então, tem o meu voto. Eu não preciso dizer para ninguém e nem falar e nem... Não sou contra aqueles que têm outro pensamento. Eu sou contra, sabe o quê? Uma denominação que dá um ensinamento assim e que age de outra forma. Então, existem 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer que aquilo que está sendo ensinado correto está sendo feito de outro jeito e ninguém fala nada. Faz de conta que não viu. Mas se fosse alguém que está sentado e que não tem compromisso, fizesse uma campanha ou falasse alguma coisa, poderia ser chamado a sua atenção. Eu sei que poderia ser chamado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, nós estamos vendo aí, nessa denominação, que estão levantando pessoas públicas na frente de irmãos que têm cargos elevados e continuam atendendo. Imagine se fosse um irmão que tivesse um cargo para cuidar das crianças, vamos dizer assim. Se ele fizesse isso, o que aconteceria com ele? Mas não, como é o cargo elevado, não acontece nada. E continua acontecendo, é porque
a denominação já perdeu o curso, já perdeu o rumo. E daqui para frente vai ser pior. Vocês podem marcar o que eu estou falando. Eu não quero a extinção, não quero a queda. Você tem que ser inteligente e meditar no que eu estou falando. Eu não estou aqui dizendo que eu quero destruir, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Se alguém falar isso, é um mentiroso, é uma falsa pessoa, um espírito enganador, porque eu não estou falando isso aqui. Eu estou falando apenas que nós temos que cuidar e a nossa observância nos faz compreender se está ou não dentro do mesmo parâmetro, dentro do mesmo caminho, ou se desvia, ou se toma outro rumo. Ah, mas na minha denominação pode. Problema da sua denominação, não estou julgando ela. Ela não tem esse ensinamento? Não tem? Então, eu não estou falando com você. Mas se a denominação tem essa regra, esse dogma, esse ensinamento, se começa a desrespeitar o ensinamento, que dizem que esse ensinamento foi Deus, que for orar e que Deus, que na verdade não foi nada disso. Muitas das vezes a pessoa sentiu que isso não era bom e tudo bem, eu também acho que, eu vou ser bem sincero, eu concordo com esse ensinamento, porque política é complicado, irmão. Só para você só para você dar uma opinião aqui, você já é destroçado. Imagine se você criar aqui uma coisa que vai... Mas isso faz parte do agir do anticristo. Aí você percebe que o anticristo está trabalhando já. Ele não está nem aí com ensinamento, com nada. Porque ele quer que seja assim. E a denominação já não está mais sob o controle do Espírito de Deus, então está escrito, o Senhor entrega as suas concupiscências, e as pessoas não querem ouvir isso. Por que não querem ouvir? Não querem ouvir porque se sentem ofendidas e acham que nós, que eu, no caso, outro, está querendo o mal. De forma alguma eu vou querer mal de uma denominação, porque as pessoas que estão lá, por certo, estão buscando a salvação da sua alma. Agora, se você vai numa denominação, ouvir uma pregação com interesses de saber se você vai ficar rico, se você vai comprar uma casa, se você tem um carro, se você vai conseguir fazer uma viagem que você nunca fez. Então, o seu principal foco não é Jesus Cristo. Então, quando se fala de Jesus Cristo na pregação, é claro que você não vai achar muito bom. Você vai começar a se sentir assim que tem que procurar outro lugar para você ouvir aquilo que você deseja, não aquilo que Deus quer que você ouça. Por isso o evangelho está sendo retirado de várias denominações sem o povo perceber. Eu tenho conhecidos meus aqui que foram praticamente obrigados a sair do ministério porque falavam de Jesus Cristo. Se você não quiser acreditar, não acredite. Mas eu posso até fazer um podcast com esse meu amigo ou ler a carta de renúncia dele. Certo? Posso pedir e ele me passa. Observe, se a sua denominação ela está se afastando daquilo que Deus determinou que ela fizesse, da luz do evangelho, e se coloca com uma pregação triunfalista, sempre uma pregação triunfalista. Pouco se fala do evangelho, não se prega o evangelho, essa é a verdade. Em algumas vezes, para não dizer, se prega o evangelho, mas é muito raro. Agora, como uma igreja que fala que é cristã não prega o evangelho? Eu faço uma pergunta. Ah, mas na minha igreja prega. Você vai em 10 cultos na sua igreja. Eu não digo muito, vai em 10. Conta nos 10 cultos quantas vezes foi pregado
o Evangelho, sobre a salvação, sobre Jesus Cristo. Vamos supor que 10 cultos você faça, eu vou exagerar, 2 cultos só que falou. Isso, irmão, eu estou falando de 10 cultos, imagine 100, 200, 300, já houve, eu tenho um estudo ali de uma pessoa que foi em 100 cultos, e em 99% dos cultos, para não dizer quase todos, em um só foi pregado Jesus Cristo e a salvação da alma. Eu te pergunto, qual é o teu principal foco? Examine você mesmo. Eu sei que tem pessoas que vai entrar, vai me xingar, vai me desejar o mal. Isso acontece. E eu não falei mal, não xinguei ninguém. Estou falando a verdade. Para você mesmo examinar o que eu estou falando, pegue a Bíblia e examine. Examine o que está sendo pregado. Não adianta a pessoa abrir lá em Apocalipse, como aconteceu num lugar que eu não vou dizer. Por que você não diz? É porque não interessa. Se você quiser acreditar no que eu estou falando, acredite. Se você não quiser, ninguém mandou você entrar aqui para escutar nada. Você entrou porque você quis. Num local, uma irmã me contou, me telefonou e disse: eu não estou entendendo mais, porque o irmão lá leu 13 de Apocalipse e exortou primeiro de Gênesis. E depois passou para Josué e não sei o quê. E no final da exortação, da pregação, é que ele falou do dragão. Ele disse: o dragão não vai entrar na tua vida. E terminou a palavra. Ele não explicou nada. A pessoa não sabe por que significava aquele dragão. A pessoa não sabe o que ia acontecer. Ele não tem uma base para poder explicar. Outros pregam coisas que não existem. É impossível que as aves, é impossível impedir que as aves voem na sua cabeça, mas podemos impedir que elas fazem ninho. Te diz o Senhor, ainda tem coragem. Está escrito. Teve um irmão que falou: está escrito. Teve um lugar, irmãos, que o irmão pediu para os irmãos ajudarem a procurar. E não ia achar nunca, porque isso não está escrito. Aí vem um dizendo que estudar é errado, que ter teologia é pecado, que não sei o quê. Pessoa totalmente fora, totalmente, sabe? A teologia é uma coisa, irmãos, que você não precisa aproveitar tudo que está nela, certo? Mas você pode tirar algumas coisas para proveito. Por que não? Né? Para ter pelo menos um pouco de conhecimento, porque eu conheço irmãos que falam contra, estão dentro de grandes denominações, mas são teólogos. A Bíblia, João Ferreira de Almeida, você pensa que quem traduziu, quem escreveu? Escreveu manualmente, para você saber. A João Ferreira de Almeida, o primeiro exemplar dela foi escrito manualmente por João Ferreira de Almeida, que era um português. Ele escreveu manualmente, com uma pena, naquele tempo não era nem caneta, era com uma pena. Tudo, não tinha versículo, não tinha capítulo, não tinha nada. Quem que fez tudo isso? Foi teólogos. Você sabia? Aí você vai e fala mal do teólogo. Se não fosse o teólogo, você não teria a Bíblia. Ou teria, mas não desse jeito, como é fácil você achar o capítulo. Aí então você ia ter que ter uma revelação mesmo para abrir na página certa. Faz o seguinte, manda tirar todos os versículos e pega a Bíblia e fica na comunhão para ver se Deus mostra para você qual é o capítulo. Se você nem lê, se você nem está preocupado em saber o que significa, aí você fala coisas que não existem, fala as coisas que estão escritas no Alcorão, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do Pai. Isso não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum. Nós sabemos que não cai se não for da vontade do Pai, mas isso está escrito no Alcorão. E você vem dizer que está na Bíblia. Então, se você não tem essa iluminação, esse conhecimento, você vai dizer que é Deus, você vai dizer que está escrito na Escritura, e você vai levar a confusão e a desunião. É a mesma coisa no negócio da política. E o anticristo quer isso, quer confusão, quer desunião, ele quer dominar. Então, a sua denominação, se já está indo para esse lado, espere,
Pode ficar aí se você quiser, não estou mandando ninguém sair. Espere que você vai ver coisa pior. Essa é a verdade. Ela vai se desviar. Aqueles que são do Senhor, sai de Babilônia, povo meu, porque ela vai virar uma confusão. Estou falando de todas. E o povo vai sair. Vai sair, porque o povo não é. O povo desperta, irmão. O povo é inteligente. Quando ele vê que não tem o Senhor, ele sai fora. Não tem Jesus Cristo. Toda a vida o mar vermelho abre, toda a vida eu vou abrir uma porta. Eu acredito nisso. Que Deus possa falar alguma coisa a esse respeito. Mas isso não é o fundamental, principalmente hoje. No momento em que nós estamos vivendo, você não observa nem o que está acontecendo em volta de você. E nós temos o dever de orar, mas também de vigiar. Não fui eu que falei isso. Então, que isso sirva de alerta para todos. Tá bom, irmãos? Meditem nisso que eu estou falando e depois deixe seu comentário se você quiser. Por favor, não me xinguem. Tenham educação no comentário. Aqueles que são contrários àquilo que eu estou falando. Eu não estou xingando ninguém, não estou tratando ninguém mal. É lógico que conforme a sua colocação, eu já vou ver o que você está aprendendo na sua denominação. Eu faço uma análise do comentário, eu vejo, meu Deus, esse aqui está aprendendo nada. Ele não respeita a opinião e está entrando nesse canal só para xingar, sendo que até na denominação dele, ele tem ensinamento que ele não pode entrar nesses canais. Agora, se você é daquela denominação e entra no canal, você não pode nem falar nada. Você sabia disso? Porque você está entrando num lugar que não compete para você entrar. A não ser que você esteja lá, está desconfiado de alguma coisa e você quer saber. É diferente. Agora, se você está lá e você está firme lá e não acredita em nada que falam para você, é bom você não dar comentário, porque você vai vir aqui trazer confusão. E aqui não é lugar de confusão. Aqui é lugar de nós falarmos a verdade em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e fique com Deus, irmãos. Amém.